Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos sua bênção, proteção e cuidado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse tema, dessa semana começa um novo trimestre. Envolve, a questão de Paulo, e a carta dele aos Coríntios. Paulo é uma pessoa que de muita importância, na compreensão do Evangelho. Ele escreveu muitas cartas, muitos livros, que se tornaram, parte das Escrituras, interpretando, a verdade que Deus tinha revelado nas Escrituras. Então, Atos 18, de 9 a 10, diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale, não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então, existem situações da vida que Deus faz um chamado, assim como fez o chamado para Paulo. Isso não implica que não vai ter problema nem dificuldade. Na verdade, pode até ter muito mais problemas e dificuldades. Mas, às vezes, a gente passa a ter medo, Medo não que não vai dar certo, que as coisas podem não alcançar o objetivo proposto, E, às vezes, a gente fica em dúvida se Deus entra para mudar esse cenário, como ele falou aqui para Paulo. A gente tem que enfrentar. Nós temos que falar. Nós não devemos ficar calados. O tempo cada vez mais avança e está próximo da volta de Jesus. Então, nós temos que aprender essas lições, E temos que avançar. Josué 1:9 chegou também, Deus chegou para Josué e falou: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça no sentido, que você tem que fazer força, que você tem que enfrentar. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, nós podemos ver a trajetória de vida, de Josué, como foram tantas lutas, mas ele conseguiu alcançar os propósitos que Deus tinha para ele. Lucas 12:32, Deus também diz aqui para mim e para você: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, Deus decidiu dar a nós o reino. Só existe uma maneira de a gente não receber o reino, se a gente rejeitar. Mas Deus já tomou a decisão de nos dar o reino. E que reino é esse? É o reino da eternidade. É o reino que compõe todo o universo. João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz aqui não implica que você não vai ter problema, você não vai ter sofrimento, e você não vai ter adversidade, e você não vai estar passando por dificuldades. E sim que mesmo em meio a tudo isso, você está com Deus, e Deus está com você. Essa diferença é muito grande, 2 Timóteo 4:5 diz: mas tu se sóbrio em tudo. Sofre as aflições. É o que eu falei? As aflições existem. Faz a obra de um evangelista. Evangelista é aquele que prega o evangelho. E o evangelho significa boas novas, boas notícias que Deus traz para mim e para você. Cumpre o teu ministério. Então, todos nós, inclusive você, tem um ministério. Ministério significa missão, um chamado que Deus dá. Cada um de nós tem um papel a cumprir dentro do plano da redenção, para salvar pessoas e também ser salvo. Segundo Crônicas 32:7-8 diz assim: esforçai-vos, novamente, fazei força, em frente, tende bom ânimo, não desanime, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Então, aqui foi uma situação de crise muito grande. A Síria é um reino poderoso, foi lutar contra o povo de Israel e eles eram fortes mesmo. Mas Deus disse: olha, não precisa ter desânimo, não. Eu estou com vocês. Quem está com ele? Porque há um maior conosco do que com ele. E essa é a questão, meu irmão. Quem está com você? Se Deus está com você, você vai enfrentar. Você vai, mesmo na face da morte, você vai estar em paz com Deus. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E essas batalhas que são lutadas envolvem toda a nossa vida. São batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então você também pode descansar. Se Deus está com você, você pode descansar. Você vai passar por dificuldade,
vai passar por aflições, por problemas, mas Deus está contigo. Isso é o que é o mais importante. Então, Paulo, ele tornou-se apóstolo de Jesus porque o próprio Jesus o chamou. No meio de uma crise, Paulo estava, né, perseguindo, era chamado de Saulo, perseguindo a igreja, e Jesus intervém. Impede que Satanás, né, cumprisse os planos que Satanás tinha para Paulo. E aí Deus o chama. 1 Coríntios 1 e 2, Paulo diz, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo significa que é aquele que foi chamado como um dos 12, pela vontade de Deus. Irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele mandou essa mensagem. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar e invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, Jesus Cristo é o quê? Senhor de todos. E esse Senhor aqui é maiúsculo, significa Curios, o cabeça, o chefe, está sobre todos. Romanos 1, verso 1 diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Então, Paulo tinha compreensão clara que Deus tinha chamado ele, que Jesus o havia chamado, separado para o evangelho de Deus. Então, você tem que ter essa certeza mesmo, ô minha irmã. Qual o chamado que Deus fez para você? Às vezes é ajudar lá na recepção da igreja, né? Ou ajudar a limpar a igreja, cuidar, né, de algum doente, né? Fazer algum trabalho, visitar alguém, orar por alguém. Todos nós temos um chamado. Gálatas 1, verso 1 diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Então, ele sabia que o chamado tinha sido feito pessoalmente por Jesus, por Deus e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele tinha compreensão que o chamado de Jesus é o chamado de Deus. Jeremias 1, 4, 5 diz, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus escolhe algumas pessoas com um propósito, né, claro, específico. Deus escolheu Jeremias aqui e fez o chamado. Jeremias cumpriu esse propósito, mas nem sempre isso ocorre. Você vê que Sansão também, Deus fez um chamado com ele no ventre, mas existe, meus irmãos, o poder de escolha. Jeremias podia ter rejeitado, ó. Podia ter abandonado aquele chamado. Assim como Sansão abandonou o chamado e só resolveu aceitá-lo, né, nos finais da vida dele. Então, Deus faz uma escolha, mas nós também temos que fazer a nossa. Deus tem um propósito, né, para mim, para você, às vezes desde o ventre, mas eu posso atrapalhar esse propósito, ou posso até impedir esse propósito com a minha escolha. Pode. Deus, como eu diria, Deus espera que você aceite esse propósito, mas é a sua escolha, cabe a você decidir. 1 Coríntios 15, 13 a 9 diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então, Paulo estava dizendo que tinha recebido alguém de Jesus, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o que? As Escrituras. E foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, novamente, segundo o que? As Escrituras. Jesus vem cumprir as Escrituras, não vem a derrubar nem anular as Escrituras. Ele vem cumprir. Cumprir no sentido que ele vem dar cumprimento. Ele vem dar a certeza da promessa que Deus tinha dado. E diz que Jesus foi visto por Cefas. Cefas aqui é Pedro. Depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então Paulo aqui está confirmando que está lá em Atos. Dos quais ainda vive a maior parte, ou seja, muitos que tinham visto Jesus ressuscitado estavam vivos quando ele escreveu isso aqui, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, né? Esse Tiago aqui é provavelmente o irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago. Depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Olha, que bênção, né? Como a um nascido fora de tempo, mas nasceu. Esse é que importa. Porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha por que ele fala isso. Porque eu persegui a igreja de Deus. Então, meus irmãos, às vezes a gente começa muito mal. Paulo aqui começou muito mal, mas ele terminou muito bem.
Às vezes tem uns que começam muito bem, né? Como Sansão, e terminou mal. No final, foi salvo, né? Mas não foi um bom final. Não foi um bom final. Né? Olhando assim no aspecto, né, do sofrimento, da morte dele. Mas ele cumpriu a missão. Ele morreu salvo. Isso é o que é mais importante também. Então, de Atenas a Coríntios, Paulo nos dá algumas lições. Serve para mim e para você. Isso aqui é um dos capítulos, para mim, dos mais importantes que eu já li da Bíblia. Atos 17, 16, 18. Paulo, né, chega e diz, né? Enquanto Paulo esperava, né, os outros discípulos, né, estavam em Atenas, seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, naquela época já tinha problema de idolatria, né? E imagine hoje. De sorte que disputava, né, na sinagoga com os judeus e os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então ele estava pregando o evangelho, e esse pregar o evangelho, aqui a fala disputar, ou seja, ele argumentava com as pessoas sobre Jesus. E alguns dos filósofos epicureus estoicos contendiam com ele, né? Então os estoicos já existiam naquela época, né? Hoje está voltando o estoicismo, né? E uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, não conheciam Jesus, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Continuando, em Atos 17, 23, 28, diz assim: ele chega e diz aqui para as pessoas que estavam ouvindo ele, lá em Atenas: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele aproveitou aquela conexão que as pessoas já tinham para trazer as pessoas para Jesus e para Deus. Aí ele diz: eis, pois, que vós honrais não o conhecendo, esse Deus desconhecido. E é o que eu vos anuncio. Então ele fez essa conexão com Jesus. O Deus, quem é esse? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Aí muda tudo, né? Sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mão de homens. Então isso serve para nós hoje também, essa compreensão. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos o quê? A vida, a respiração e todas as coisas. Então, se você tem alguma coisa de boa que você recebeu, foi Deus que te deu. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Então, quem é esse de um só sangue? Adão e Eva. Então, não existe raças, existe a raça humana. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Determinando, meus irmãos, isso aqui é muito profundo, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, Deus está dizendo aqui que Deus estabeleceu até o lugar, né, e os tempos aonde a gente vai morar. Você está morando nesse lugar aí, porque você pensa que eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu aquilo. Não, Deus tem um propósito e conduziu os eventos para que você estivesse nesse lugar aí. E qual é o propósito de Deus? Aqui diz, para que buscasse ao Senhor. No final, é que o evangelho te alcance. Se porventura tateando, mesmo sem perceber, você pode ter até entrado agora no canal, né? E ter assistido esse vídeo aqui agora, sem nem ter me conhecido. E agora Deus se revela, né? Ou seja, veio tateando, sem perceber, sem ver, você chegou até aqui. Para o quê? Para poder, o que pudesse encontrar Jesus. Ainda que ele não está longe de cada um de nós, mas Satanás cria umas névoa, cria umas trevas tão grandes que às vezes a gente só consegue encontrar a verdade tateando. Mas mesmo assim, Deus está ali conduzindo os eventos para que você conheça ele. E aqui diz, porque nele, em Deus, né, em Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, vivemos. Ou seja, na vontade de Deus nós vivemos. Aqui não está dizendo que Deus é o universo, nem que o universo é Deus. E por isso a gente vive no universo, então nele nós vivemos. Não. Deus é o Criador, como lá falou, criou o universo. Mas nós vivemos no universo e nós estamos no universo e vivemos no universo por causa da vontade dele. É por isso que aqui está dizendo, nele vivemos. Nos movemos, por quê? Porque ele permite a nossa existência dentro do universo que ele criou. E existimos também porque ele permite. Não que o universo seja Deus. Não existe aqui o contexto, né?
que alguns carregam, né, que Deus é o universo. Não. E nós temos parte de Deus. Não. Deus é independente do universo e de tudo que ele criou. Porque senão ele não é o criador. Agora, tudo que foi criado vive, se move e existe pela vontade dele. Inclusive nós. Como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Então, o propósito de Deus, meus irmãos, minha irmã, é que você o encontre. Espero que aqui você tenha feito isso, tenha descoberto isso. Em Corinto, Paulo usou outra estratégia. Atos 18, de 1 a 5, diz: depois disso passou Paulo de Atenas e chegou aonde? A Corinto. E achando certos judeus por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Desse Cláudio aqui, né, imperador de Roma, começou a perseguir os cristãos e aí os expulsou. E a expulsão, você vê, né? Coisas erradas, ruins que acontecem, são ruins, mas no final Deus, mesmo assim, transforma aquilo em um bem para aqueles que confiam nele. Paulo encontra essas pessoas e se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, e pois tinham o ofício de fazer tendas. Então, o povo de Deus trabalha, né? Não dá trabalho. E todos os sábados, que dia que Paulo estava indo para a sinagoga? Dia de sábado. Sabe por quê? Porque não existia culto de domingo. Não existia culto de quarta-feira, de sexta-feira. O culto sempre foi no sábado. Então ele ia para a igreja, para a sinagoga, nos sábados. Isso mesmo depois de Jesus ter ressuscitado. Isso mesmo depois de Jesus ter chamado ele. Então, aqui é claro, está mostrado claramente que o sábado continua, mesmo depois da ressurreição. Jesus não disse que era, eu mudei para o domingo, como alguns têm falado, né? Não, aqui é sábado. Não Paulo tinha dito, eu estou ensinando as pessoas agora que não é mais sábado, agora é domingo. Isso não existe na Bíblia. Então ele ia para a igreja dia de sábado, convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado o quê? No Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o quê? O Cristo, que significa Messias, ungido. Que ungido? Aquele que Deus prometeu a Adão e Eva, lá em Gênesis, né? 3, verso 15. Um descendente da mulher que ia salvar a raça humana. 1 Coríntios 5, 9 a 11 diz, já por carta, Paulo fala, vos tenho escrito que não vos associeis com fornicadores. Quem são os fornicadores? São pessoas que têm relações sexuais fora do casamento. São os fornicadores. Ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo. Então ele está falando aqui que é um outro grupo de fornicador, não é os que estão no mundo. Ou com os avarentos, ele está falando aqui. Ou com os roubadores, ou com os idólatras, que estão onde? No mundo. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, aqui ele está diferenciando os fornicadores que estão no mundo, assim como os avarentos, os roubadores, os idólatras. Quem é essas pessoas aqui, os fornicadores que ele está falando? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se dizendo irmão, então ele faz parte da igreja. Mesmo assim é fornicador. Ele está tendo relações sexuais, mesmo sem estar casado, com pessoas que não são seu marido ou sua esposa. Você está se envolvendo nisso, é hora de parar. Porque isso foi errado no passado e continua sendo errado hoje. Mude seu destino. Mude seu caminho. Há tempo ainda de mudar. Ou avarento. Quem é avarento? É a pessoa que tem recursos e não vive só em função do recurso, do dinheiro. A vida dele é em torno do dinheiro, ou do recurso, ou do poder financeiro, né? Ele não dizima, ele não oferta, né? Ele, Bíblia diz, é avarento. Até para si próprio ele faz mal. O dinheiro é o principal. E o idólatra é aquele, né, que não adora a Deus de forma perfeita. E ele está falando aqui, tem idólatras dentro da igreja. Não é o que está lá fora. Ele falou, não, lá fora tem que sair do mundo. É o idólatra quem é o idólatra dentro da igreja?
Quais são os 3 primeiros mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim. Segundo, não, né, faça imagem, não adore, né, imagens, né, nem no céu, nem na terra. Está lá o segundo mandamento. Terceiro, não tome o santo nome de Deus em você. Você não use dizer que é cristão, que segue Jesus e desonra Jesus pelo seu mau exemplo. É tomar o nome de Deus em vão. Isso está envolvido o quê? Com idolatria. Por que idolatria? Você está colocando você mesmo acima de Deus, ou as coisas acima de Deus. Isso se chama idolatria. E o maldizente é a pessoa, né, que está sempre reclamando e murmurando a Deus e contra Deus. Ah, mas a gente não tem problema, sim, mas entregue a Deus, confie em Deus. Não fique só reclamando de Deus, né? Como se Deus não soubesse o que está acontecendo, ou como se ele não quisesse resolver se estivesse contra você. Não. O mundo é complexo. Satanás está envolvido nesse conflito. Então Deus toma decisões que a gente aparentemente para nós não são boas, mas é para o nosso bem. Então o maldizente é aquele que fica só falando mal de Deus. O beberrão é aquele que escondido, né? Geralmente é escondido, tá lá tomando a sua cachaçinha, a sua bebidinha, né? Escondido, né? E diz que é irmão, está na igreja. Ou irmã. Ou o roubador, né? Então a pessoa, né, que dá o golpe até nos irmãos, né? Até em Deus, dá o golpe em Deus, né? Nas coisas que são de Deus, né? Infelizmente isso ocorre, meus irmãos. E Paulo diz que com o tal nem ainda com mais. A gente não pode apoiar. Se você conhece, está vendo, a pessoa está vivendo dessa forma, a gente não deve nem comer junto. Porque você vai estar validando. E se você está validando, você está contra Deus. Coisa séria, viu? Deuteronômio 5:11 diz, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra que eu falei isso aqui já. Porque o Senhor não terá por inocente aqui tomar o nome. Tomar o nome em vão, sabe o que? No original essa palavra tomar é se vestir com o nome de Deus de forma vã. Ou seja, você assumir e segue a Deus e você dá o mau testemunho. Isso se chama tomar o nome de Deus em vão. Coisa séria. Eu fico preocupado com isso aqui, né? Todos nós temos que estar atentos a isso aí, viu? Lucas 12:9 diz, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Esse negar, novamente aqui, é tomar o nome de Deus em vão, já dei exemplos, né? É aquilo que Paulo falou aqui, ó. Você diz que é cristão, mas continua se envolvendo com fornicação, é avarento, você é idólatra, maldizente, é beberrão, é roubador, né? E ainda diz que é cristão. Você está o quê? Negando Jesus. E Jesus, se você continuar, um dia Jesus vai negar você diante de Deus. Mesmo você dizendo que está na igreja. Não quer dizer nada. Deus sabe cada um de nós quem somos. Mateus 12:30 diz, Jesus fala, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Isso aí é prática. É o dia a dia. Ou você está juntando com Jesus, ou você está o quê? Espalhando. Ou você está com Jesus ou está contra Jesus. Então a gente não pode dizer que é cristão e está apoiando pessoas que dizem que casamento não é de homem e mulher. Não pode. Ah, apoio o aborto. Não pode, mesmo. Não pode apoiar isso, nem apoiar quem apoia isso. Não pode. Você está ou está juntando com Jesus ou você está espalhando. Então Deus fala que devemos comer determinadas comidas, né? E você diz, não, pode comer qualquer... Não, você está espalhando, você não está juntando com Jesus, não. Jesus falou que o dia de guarda é o sábado, você está ensinando as pessoas que é domingo, você está espalhando, você está contra Jesus, você não está com Jesus, não. Coisa muito séria. Muito séria. Atos 18:4-8 diz assim, todos os sábados, Paulo disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Eu estou aqui também, né? Conversando com vocês. Para tentar lhe convencer da verdade. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, né? Resistindo a Paulo e blasfemando contra Paulo, falando mal de Paulo.
ele fez o quê? Sacudiu as vestes e disse-lhe: vosso sangue seja a vossa cabeça. Em algum momento, a pessoa, meu irmão, ou minha irmã, toma uma decisão que ela não volta mais atrás. E Deus deixa a pessoa seguir o caminho dela. Então, Paulo disse aqui: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo desde agora e parto para os gentios. Então, você não pode ficar também ficando preso a uma pessoa que você tem falado, tem pregado, tem mostrado a verdade, a pessoa tem rejeitado todo o tempo. Você deixa para lá. Ore por ela, mas vá pregar o evangelho para os outros que estão querendo a oportunidade. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Então existiam muitas adversidades lá, Paulo, em Coríntios, mas Deus sempre dá frutos para aqueles que buscam e ensinam a verdade. Também muitos dos coríntios, ouvindo, crerem, foram batizados. Então Deus, né, ajudou Paulo, né, a fundar uma grande igreja lá. E o livro e a carta de Paulo servem para nós até hoje. As questões que foram tratadas lá. Atos 18, 9 a 11 diz: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, pois eu sou contigo, né? E diz que lá ele ficou o quê? 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Que bênção. Romanos 8, 28 e 29 diz assim, meus irmãos: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus. Então Paulo passou por muitos problemas, mas Deus foi conduzindo tudo para que a igreja fosse implantada lá e as pessoas se fortalecessem na fé. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito para mim e para você. Mas eu posso rejeitar o seu propósito? Pode. Porque o que Dantes conheceu também predestinou. Aqui, predestinar significa já ter definido o destino final. Para ser o quê? Conformes à imagem. Então, Deus já decidiu isso antes do pecado, que nós fôssemos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis 1, 26 e 27. O pecado surgiu como um intruso, mas isso se mantém até hoje e vai se manter até o fim, os propósitos de Deus. A fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primogênito aqui não é o primeiro, né? É o principal entre muitos irmãos, né? Efésios 3, 10 a 11 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, onde? No céu. Então hoje, meus irmãos, a igreja está sendo observada não só na terra, mas também nos céus. Existem principados que são poderes, né, e potestades que existem nos céus, que estão acompanhando tudo que está acontecendo com a igreja. A igreja são nós, as pessoas. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o propósito de Deus vai ser cumprido na igreja. A salvação de cada um de nós que fazemos parte da igreja. E Deus nos dê a bênção, nos dê a proteção para que nós avancemos até o fim. Então, as cartas de Paulo aos Coríntios nos diz assim, 1 Coríntios 4, 14, 16 diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Então, pode existir discussões, pode existir diferença de opiniões, né? Mas contenda é briga, desavença. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Olha, confusão, né? E Cristo, ele pergunta: Cristo está dividido? Não. Foi Paulo crucificado por vós? Não. Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Não. Batismo em nome de Jesus. Quem morreu por nós foi Jesus. Então, quem é o cabeça é Jesus. Não pode ter outros no meio da história. Dou graças a Deus, Paulo fala aqui, porque a nenhum de vós batizei, né? Para não dar o mau exemplo. E não a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Né? Só uma confusão aqui, né? Não vos escreva essas coisas para vos envergonhar. Então, hoje também nós temos que manter a nossa unidade da fé. Não quer dizer que a gente pode ter diferença de pensamento, mas é um só Deus, uma só fé, um só propósito, uma só Bíblia, uma só Escritura. Tem que ser isso aí. Mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais.
Porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Que ele que tinha pregado e convencido eles a aceitar o evangelho. Fosse o que? O pai espiritual deles. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. Seguir os exemplos, bons exemplos do povo de Deus da Bíblia. 1 Coríntios 14, 36, 37 diz assim: porventura saiu dentro de vós a palavra de Deus? Ou seja, foi algo espontâneo? Ou veio ela somente para vós? Ou seja, a mensagem da Bíblia serve só para um ou duas pessoas? Não. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, que reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E ele diz ainda: ó, se você não reconhece, continua sendo mandamento de Deus. Você pode até não reconhecer, mas é. E um dia Deus vai julgar você de acordo com essa luz que você recebeu, que aceitou ou rejeitou. 2 Coríntios 11, 3, 4 diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, não enganou, enganou a serpente, Satanás, não enganou Adão, enganou a Eva. Enganou a Eva com a sua astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Então, tem muitas pessoas hoje, e até muitas Evas, que estão sendo novamente enganadas pela serpente. Pessoas têm ensinado coisas que não estão na Bíblia, meu irmão. Ou minha irmã. Tem cargos e funções que Deus deu para algumas pessoas, né? E está na Bíblia, esses cargos, essas funções. E aí a gente fica pensando, inventando coisas. Não nos devemos ser levados, enganados, assim como Eva foi enganada pela astúcia de Satanás. Nós não podemos, né, ser levados aqui como, né, corrompidos os nossos sentidos. Isso é a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo, pregar-vos outro Jesus é outro evangelho, né? Que nós não temos pregado. São pessoas que têm pegado parte da Bíblia, né? Parte de Paulo, né? Tem desvirtuado, né? Coisas que está claramente definido na Bíblia, a pessoa agora pega dizer outras coisas. Cuidado. Ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão, vós o sofrereis. Temos que ter muito cuidado. A base é a Bíblia. E o que está escrito e revelado é aquilo. Não é o que eu imagino, não. Não é o que eu acho que vou reinterpretar à luz do conhecimento de hoje, não. Não. Deus é Deus independente do tempo. A verdade é a verdade independente do tempo, meu irmão. Deus, Jesus, já sabia tudo o que ia acontecer. E se ele decidiu daquela maneira, é porque é isso mesmo. E eu falo sobre cargos, funções que Deus e Jesus estabeleceu na igreja. Deus estabeleceu apóstolos, mestres, né? Anciães, né? E você vê lá na Bíblia, está claramente definido. Filipenses 3, de 12 a 15, diz: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então, meus irmãos, nós podemos descobrir nossas falhas, mas não podemos olhar que já alcançamos a perfeição. Nós nunca podemos pensar nisso. Ou que a gente já seja perfeito. Sempre tem que estar lendo a Bíblia para o quê? Para estar cada vez melhor. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus, é o que ele fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o haja alcançado. Nós não devemos pensar nisso. Mas uma coisa faço, o que devemos fazer? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então, se você errou até aqui, deixa para lá. Comece a partir de agora com Jesus, no caminho certo. Esqueça das coisas que atrás ficam e avance para as que estão diante de você, que é o que a Bíblia ensina. Nós devemos fazer. Deus vai te abençoar, não importa o que você fez até agora, e sim o que você vai fazer a partir de agora. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tem que prosseguir, em frente. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vai te revelar. Deus vai te mostrar, Deus vai confirmar. 2 Timóteo 4, de 1 a 3, diz assim: conjuro-te, por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o quê? Que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. O que é que a gente tem que fazer, meu irmão ou minha irmã? Pregues a palavra. Ensine, estar aqui é ensinar a tempo e fora de tempo. Todas as oportunidades que você vê, leve um livro, entregue para alguém, leve um folheto, né? Faça uma oração.
dê um pão integral, faça alguma coisa para que a pessoa conheça Jesus. Tempo e fora de tempo. Você bateu o carro, ore com a pessoa que bateu o carro junto com você e depois dê um livro, mas pague as contas, seja honesto, assuma a responsabilidade e Deus vai te abençoar e vai abençoar essa pessoa também. Corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Isso é a nossa parte. Isso é no dia a dia, meu irmão. Pregar o evangelho é no dia a dia. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É o que Deus revela na Bíblia. Mas tendo coceira nos ouvidos, vão amontoar para si doutores, pessoas que falam o que eles querem, não o que é a verdade. Conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência é o quê? Maus desejos. Segundo Timóteo 4, 6 a 8, diz assim, porque eu já estou sendo oferecido, olha o que Paulo fala para mim e para você hoje. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo sabia que ia morrer. Depois de todo aquele caminho que ele trilhou com Deus, chegou o momento que Deus permitiu que Paulo morresse. E ele diz, o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia. Jesus revelou para ele. Mas ele fala essas palavras aqui, meu irmão, que eu espero que todos nós venhamos falar no final das nossas vidas. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, isso aqui é muito importante. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Deus deu essa certeza para ele. E não somente a mim, mas também a todos que amarem sua vida. Que Deus te abençoe. Que você ame a vinda de Jesus. Que Ele te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti que um feliz sábado. Já passou. Estou gravando aqui, já não é mais sábado. Mas já desejo a ti que um sábado que começa no pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Nós já estamos no domingo já. Que Deus te abençoe, tu e teus familiares. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.